Olá, boa noite a todos. Vamos, antes de começar o nosso estudo, vamos fechando os nossos olhos, levando os nossos pensamentos, convidando aí a toda a pleiade de espíritos que nos ajudam com esse estudo, que nos preparam para essa missão, estarem aqui conosco, iluminando nossa mestra Ana, que vai estar dividindo seu conhecimento com a gente, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração de aprendizes, para que a gente consiga capturar todos esses ensinamentos que serão divididos com a gente, e que possamos aí seguir nossa caminhada de serviço. Agradecemos também ao Chico, a Emmanuel, ao nosso querido e amigo Jesus, que nos dê sustentação em momentos tão difíceis que estamos vivendo, que continue nos dando força, equilíbrio, harmonia interior e nas nossas casas, para que a gente consiga seguir forte e firme nessa caminhada. Deus nos proteja, que nossos estudos sejam iniciados. Assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja junto conosco. Agora e sempre. Boa noite, Manuel. Boa noite, mamãe. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema 4. Lembrando que a gente só vai ter mais uma aula depois dessa, e aí nós graduamos, terminamos o nosso curso mediúnico. Então, semana que vem é a última aula da gente, desse curso. A gente já vem falando bastante do atendimento aos espíritos sofredores, né? Isso me faz pensar da preocupação de quem montou essa apostila para trazer para a nossa atenção a importância do nosso papel nesse momento, né? De como nós, trabalhadores de uma sessão mediúnica, temos responsabilidade em relação a esses espíritos encarnados. Que a gente tem que tratar uma sessão mediúnica, uma mesa mediúnica, como se fosse uma instalação de hospital. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, em cima dos centros espíritas, se forma uma outra casa espírita, uma sessão hospitalar. A gente não está vendo, muitas vezes, os espíritos que estão chegando. Muitos deles chegam maltrapilhos, machucados, cegos dentro do seu próprio monodeísmo, né? Então, eles chegam dizendo que estão algemados, presos, atados, machucados, sangrando. E isso tudo é por causa dessa ideia fixa que eles trazem, né? Então, se a gente imagina, né, como é que a gente estaria tratando pessoas que estivessem dentro de um manicômio, né, que tivessem aí um desequilíbrio mental, a gente vai estar falando com espíritos que têm um desequilíbrio mental do ponto de vista espiritual. Eles não estão sãos, né? Então, quando a gente estiver dialogando com eles, a gente tem que usar esse tato, porque ao mesmo tempo que a gente quer conversar, a gente não pode dar muita língua, porque esses espíritos não estão bem, eles não estão falando coisa com coisa. Se a gente fosse no manicômio e fosse ter uma conversa com alguém que é esquizofrênico, o quanto você pode conversar com uma pessoa esquizofrênica? Nesse atendimento a espíritos sofredores, a gente vê uma gama muito grande, né, de sofrimento. Nessa primeira parte, a gente está vendo os mais levinhos. Na segunda parte, a gente vê aqueles que cometeram suicídio, que são obsessores realmente interessados na destruição da vida da pessoa, do lar, enfim. Então, existe uma gama muito grande, mas todos eles estão presos dentro de uma realidade, uma percepção que não é a realidade real, digamos assim, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre as considerações gerais, depois os tipos de sofredores e a função desse atendimento. E essa aula vai ser uma aula um pouco mais rápida, porque a gente já falou bastante desse tema, né? E eu acho que isso mostra, mais uma vez, como a repetição é importante para que a gente sedimente esse conhecimento, né?
o papel do médium psicofônico, o papel do médium que está fazendo esclarecimento, o papel do médium que está fazendo suporte. Dentro dos livros que a gente encomenda, para o estudo de atendimento aos aflitos, o livro dos médiuns fala bastante sobre isso, e o livro Desobsessão de André Luiz. Nós já lemos, né, como grupo, o livro de Desobsessão, foi o livro de férias. Eu diria que esse livro, André Luiz, ele colocou como se fosse uma cartilha, não sei se vocês lembram, né? Uhum. Ele fala passo a passo como é que deve ser uma reunião de desobsessão. E ele faz de um jeito que às vezes parece até meio tonto, né? Do tipo, ó, tá, põe a mesa, não põe coisa em cima da mesa, tem a iluminação, a luz vermelha. Por quê? Porque ele queria que a gente tivesse procedimentos básicos, seguindo as orientações de Kardec. Muitos desses espíritos, por exemplo, podem estar chegando aí numa sessão mediúnica depois de terem cometido suicídio. E aí chegam vindo ainda os seus pedaços. Então, e muitas vezes esse pedaço está na frente dele, porque ele viu como espírito, né? Ele se atirou na frente da janela de um prédio e aí se espedaçou embaixo e vê cada parte do seu membro despedaçado, por exemplo. E muitas vezes vem dentro de uma sessão mediúnica e aí ele está vendo aquilo em cima da mesa, né? Esse espírito é um doente, não só um doente do aspecto moral, né? Porque cometeu suicídio, mas do aspecto psíquico também. Quando a gente está começando uma reunião mediúnica, se vocês estão lembrados, André Luiz fala para a gente fazer essa limpeza, essa desinfectação do lar, do espaço. Eles, inclusive, falam nos livros de André Luiz que ele usa ozônio, usa várias ferramentas realmente para desimpregnar das paredes as coisas ruins, as formas de pensamento. Porque a gente chega, né? A gente chega aqui e aí conta da minha vida, dos problemas da minha vida, o que aconteceu no meu dia, né? As coisas que me atrapalharam, não sei o que. E aí, cada vez que eu coloco, ele vai pregando na parede. Aí, os mentores já tinham vindo limpar, aí eu venho e sujo tudo de novo. Aí, André Luiz fala, a gente não pode falar nada. É para chegar dentro da reunião, para ficar quietinho, não é para conversar. Por quê? Porque cada vez que eu estou falando, eu estou criando formas de pensamento. Se o médium que está sendo o comunicante, né, o intermediário, ele está funcionando como um médico, porque a gente já viu também que simplesmente pelo contato do perispírito ao perispírito, ele já começa a reconstruir o perispírito daquele espírito comunicante, o que está sendo auxiliado. Gente, isso é super importante. Porque a gente faz alguns pedidos. O médium não pode fumar, o médium não pode beber, não pode beber no dia, não pode beber no dia anterior. Porque ele vai estar remodelando um perispírito, gente. Olha só a responsabilidade da gente nesse instante. O médium esclarecedor, ele vai estar sendo como se fosse um enfermeiro, né? Auxiliando aquele espírito que está sendo ajudado. Muitas vezes o espírito está numa condição tão ruim. Imagina que eu encontrei com alguém que acabou de perder o pai e está chorando desesperado. Desesperado, chorando, 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 chorando. Adianta eu falar, ai, não chora, Letícia, a morte não existe. Não chora, para que você está sofrendo tanto? Que já sabe. Adianta eu falar isso? Não, não adianta. Ou pegar lá, coitada da Letícia de novo, de cobaia. Então, alguém foi lá e cometeu um atentado contra a família dela. Desculpa, eu não vou nem pensar isso, mas enfim. Aí eu vou lá e falo assim, perdoa, Letícia, perdoa. Coitado da pessoa, não sabe o que fazer. Não está pronta para perdoar, muitas vezes. E às vezes a gente está aqui num trabalho de desobsessão e é isso que a gente faz. Muitas vezes esse espírito está chegando, ele precisa daquele choque anímico, ele precisa dessa mexida no campo mental dele, que acontece simplesmente pelo contato com o médium psicofônico.
para que ele consiga reagir, para que ele consiga receber ajuda, né? Às vezes ele pode estar aí nesse monoteísmo dele, e a gente tem que entender que ele está dentro do processo dele. Então, tá bom, olha, você está aqui entre amigos, você está na casa de Jesus, as pessoas estão aqui para te ajudar. Tem médicos ao seu lado que estão querendo te dar um remedinho, estão querendo auxiliar você nessa dor, estão colocando ataduras nessa sua barriga ou no seu braço. A gente tem que ter a conversa para entender o que está acontecendo. Se eu não entender se é homem, se é mulher, qual é o tipo de sofrimento, onde é que ele estava, eu não consigo alinhar minha conversa, mas eu não posso dar asas à minha curiosidade, né? A percepção psíquica vai variar de acordo com a perturbação deles, né? Muitos deles vão chegar e não vão nem saber que desencarnaram. E aí, essa conversa que a gente vai ter vai ser uma conversa customizada para cada um deles. Eu não posso ter uma conversa que eu tenho, a mesma conversa que eu tenho com a Letícia, eu vou ter com a minha mãe, ou eu vou ter com a moça que trabalha na minha casa, ou eu vou ter com o presidente da República, não. Da mesma forma que eu vou customizar a linguagem que eu estou usando, as perguntas que eu vou estar fazendo, eu vou estar sentindo. Esse estar sentindo se chama o quê? Inspiração, né? Quando a gente está ligado, quando a gente está fazendo um esclarecimento, a gente tem que prestar atenção se tem ideias vindo na nossa cabeça. Se tem alguém soprando alguma coisa para nós, para ajudar aquele espírito. Porque a função do esclarecimento, muitas vezes, é aquela catarse para aquele espírito que está sofrendo. Ele precisa desaguar aquele sofrimento. Da mesma forma que às vezes a gente encontra com um amigo e faz o ouvido do amigo de pinico, né? A gente reclama, 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 reclama. Aí o coitado do amigo fica assim, cansado, e a gente fala, nossa, estou me sentindo tão melhor, me desculpa, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente vai estar sendo psicoterapeutas de Jesus. A gente vai estar falando de evangelho. A gente não precisa ficar discutindo com o espírito. Se o espírito tiver muitas vezes desequilibrado, ele pode inclusive ficar ofendido com a gente e falar: eu vou te perseguir, eu vou te pegar. E a gente tem que voltar para o evangelho. Você está na casa de Jesus, a gente quer te ajudar. Eu não sou seu inimigo, sou seu amigo. Eu sou uma pessoa imperfeita. Também estou tentando ajudar, né? Lembrando que cada um que estiver sendo atendido, o remédio que está sendo usado são as nossas palavras, são os nossos pensamentos. Cada frase que a gente usa é um tipo de medicamento, é um bálsamo. E lembrar que aquela pessoa que está sendo atendida está num estado desequilibrado ou alterado de consciência. Então, não adianta eu tentar fazer uma doutrinação. Primeiro, porque eu não tenho um poder moral para doutrinar ninguém. Eu preciso de doutrinação. O diálogo precisa ser um diálogo, lembrando que a gente está falando com uma pessoa desequilibrada, né? Então, eu tenho que fazer um atendimento fraterno, pensando que aquela pessoa é uma pessoa desequilibrada do ponto de vista espiritual. É como se eu estivesse num hospício falando com alguém que está desequilibrado. E eu vou ter que entender o que é que aconteceu com ele. No livro de Obsessão, no capítulo 34, fala: compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante a uma psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes quando e quanto possível a aplicação dos métodos evangélicos. Que métodos evangélicos? Qual o método evangélico que a gente conhece de Jesus? Para o próximo, né? A gente pode dar paz, a gente pode fazer prece. Esses são métodos evangélicos. A gente vai estar envolvendo aquele espírito. Se eu estou como médium de sustentação, então eu não sou nem o que está
recebendo a psicofonia, dando a psicofonia, nem sou o que está fazendo esclarecimento, eu sou o outro. Eu não vou ter que prestar atenção no que o espírito está falando, eu tenho que prestar atenção no pensamento de amor, de luz, de despertamento consciencial. Porque, de novo, o espírito pode chegar em alguns momentos e ofender. Ou falar, eu vou te perseguir, eu vou para sua casa, eu vou. E aí, o que eu faço? Eu não volto nunca mais? Aí a importância do nosso estudo, porque quanto mais eu souber, quanto mais eu estudar o evangelho, melhor eu vou conseguir articular num momento desse. Por que dá medo? Claro que dá medo. O espírito que está obsediando o A fala para mim, agora eu vou começar a obsediar você? Então, a gente tem que saber usar dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, das ferramentas que a gente conhece para a gente conseguir articular uma conversa com esse espírito, sem fugir da raia. Porque aí eu posso, por exemplo, falar, não vou mais doutrinar ninguém depois dessa experiência porque eu fiquei traumatizada. E aí, ajuda? Não, não ajuda. É razoável a gente pensar que isso poderia acontecer? Sim, muito razoável. Mas eu não vou estar ajudando nem o outro, nem eu mesmo. O que é que eu posso fazer? Estudar mais, aprender com os meus erros, né? Observando ainda que a parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas. Qual que é a ideia central daquele espírito? Eu estou apegado no momento da minha ponte. Eu não consigo parar de pensar na dor que eu estou sentindo. Eu tenho ódio dessa pessoa. Qual é o sentimento central? Para que se lhes congestione o campo mental. A hora que ele falar, a gente consegue agir, o plano espiritual consegue entrar. Devem abster-se deste modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Então, não é para a gente ficar perguntando bobagem, curiosidade inútil, como a gente viu o André Luiz ensinando para a gente no livro Nosso Lar, né? O esclarecimento tem que ser uma atividade de acolhimento, sem debate, sem a gente ficar fazendo citação filosófica, sem a gente tentar remover o espírito das crenças. O objetivo é que eles reflitam o momento que eles estão vivendo, né? E, se Deus quiser, aceitem a ajuda que a gente tá oferecendo. Lembrar que muitos deles estão vindo aí do umbral. Lembrando que o umbral começa na cruz. A gente pode ter espíritos vivendo no umbral dentro do nosso lar. Como a gente vai ver no capítulo de Nosso Lar, quando André Luiz vai na casa dele. Então, ele não viaja, ele está dentro do lar dele e está no umbral. Por quê? Por causa do sentimento, né? Então, a gente tem que entender o estado de dor, de inconformação e usar essa psicoterapia evangélica para conseguir auxiliar, né? E aí, voltando, que os nossos pensamentos vão ajudar a desconstruir essas imagens negativas que o espírito está carregando. O poder amoroso da gente no trabalho mediúnico vai ajudar a mudar a condição mental desse espírito. Por isso a importância da gente ficar em prece, por isso é que a gente não pode ficar pensando no jantar de depois, ou na briga com o marido, ou no problema do trabalho, ou no que o espírito está falando, a gente tem que estar concentrado no amor. Eu não posso nem ficar julgando. Então, eu estou de médium de sustentação e estou pensando, nossa, o que o médico de esclarecimento está falando está tudo errado. Não. O que eu posso fazer é envolver o espírito que está comunicante, envolver o esclarecedor em luz, para que possam ser inspirados, né? Mas a gente tem que trabalhar na nossa própria evangelização, gente. Agora está na reta final, né? Não vai ter mais esse estudo toda semana que a gente vai estar cutucando vocês para vocês estudarem. Mas sem estudo, o médium afunda. Sem trabalho, o médium afunda. Porque a gente já viu que o médium é uma esponja, né? Então, o conhecimento, o estudo, a prática, funciona para nós uma melhor ferramenta, tanto para o trabalho mediúnico, mas para a nossa proteção também.
Aí o livro continua. A regra é ouvi-los com gentileza e atenção, pois, se o desabafo configura, de um lado, uma espécie de catarse que produz alívio, de outro, fornece ao médium, ao doutrinador e aos demais integrantes do grupo mediúnico os elementos para auxiliar com o acerto. Então, eu vou estar prestando atenção se eu sou um médium esclarecedor. E se eu sou médium que está dando a psicofonia, eu também vou estar podendo auxiliar. Porque se o espírito está falando que está com dor na barriga, eu mentalmente, né, se eu não sou um médium mecânico, eu posso envolver o perispírito, o espírito muita luz naquela região, naquele centro de força. Pedir a Jesus mentalmente, e vocês podem achar que, como se eu estou falando, eu posso pedir, sim, são duas coisas diferentes, elas acontecem em paralelo. Eu não sei explicar com isso para vocês como, mas a gente consegue fazer a psicofonia e emitir luz, emitir amor a hora que a gente está sendo um médium psicofônico. Para os espíritos que têm essa ideia fixa, a gente tem que explicar para eles que a ajuda chegou, a ajuda está aqui, não é que vai chegar. Está aqui, suas preces, sua ajuda foi ouvida, chegou a hora, né? A gente tem, como fala no livro, milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte, vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Eles estão em ilusão. É uma percepção incorreta da realidade. Então, eu preciso falar para eles, está aqui, agora. A ajuda está aqui. Quando cada um dos membros da reunião faz a prece para esse despertamento consciencial, é como se a gente desse um jato de luz, jogasse uma cachoeira de luz nesse espírito, né? O tempo e a vida correm para diante, por fora deles, mas por dentro, imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses, que não mais existem senão no mundo estreito de seus infelizes irmãos. A gente vê que as pessoas ficam paradas no tempo, às vezes séculos. Eu continuo odiando aquela pessoa pelo ato que ela fez há 300 anos atrás. A pessoa já mudou, já reencarnou, já cresceu, já casou 5 vezes, já teve outras 3 famílias, e eu continuo odiando. Então, o tempo passou por fora, mas eu, com a minha monoideia, eu continuo arraigada em tudo que aconteceu, né? Deixa eu dar um exemplo de uma coisa que eu vi um vídeo de uma médium, ela estava explicando essas coisas, como ajudar, né? E ela falou que nesses casos mais difíceis, quando o espírito está com muita dor, quando está muito desesperado, exatamente isso que você falou. Ela falou assim, sempre trabalha assim, olha, a equipe de socorro já está aqui, você já está sendo cuidado, olha do seu lado, para ser firme e já entrar oferecendo ajuda. Porque quando está nesse caso de muito desespero e monoideia, o diálogo é muito difícil. Porque ele vai ficar só reclamando. Sim. Então, ela falou assim que ela fala como assim, uma equipe de socorro na Terra, assim, que emergência, ela deu uma dica, que é assim que ela tenta a esses que não entram no diálogo. E foi muito legal para mim, assim, entender essa dinâmica, né? Nesses mais sofredores, nesses mais difíceis que não estão nesse... Uma coisa que a gente pode ficar um pouco tranquilo é que Deus dá o cobertor de acordo com o nosso, o frio de acordo com o nosso cobertor, né? Então, a gente como médios ainda que estamos começando, né? Não dá para comparar com um trabalho grande como o da FEB ou da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que já tem trabalhadores que trabalham fazendo isso há dezenas de anos. A gente não vai pegar uns casos super cabeludos. Os casos super cabeludos sempre muitas vezes tratados no plano espiritual. Porque quando a gente está falando, a gente não está falando só para aquele que está se comunicando. A gente está verbalizando e outros espíritos que estão ao redor estão ouvindo essa conversa também. Então, a gente tem que ter consciência de que a nossa palavra é medicamento. Não só medicamento para o que está ali falando, mas medicamento para aqueles que estão ouvindo também os outros desencarnados, né? E a comunicação em criança? A criança pode aparecer para dar comunicação? No livro,
a gente vê ele falando não. Eu posso falar por experiência que eu já senti criança na comunicação. Eu fiquei muito em dúvida quando ele falou não. Então, eu entrei em contato com a equipe da federação para perguntar o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo, o que eles acham, né? Bem, o que está acontecendo agora parece que tem tanta bagunça acontecendo no nosso planeta que tem aparecido muitas crianças mesmo pedindo ajuda. As crianças são auxiliadas, são levadas. Muitas vezes as crianças elas ficam meio perdidinhas aí sem saber direito onde é que elas estão, para onde elas têm que ir, né? Então, muitas vezes elas são trazidas no plano espiritual, como a gente já viu nos livros de André Luiz, existem orfanatos, existem escolas, Meimei cuida de uma dessas escolas, para cuidar de crianças que realmente partiram e se separaram dos pais, né? Esses espíritos desencarnados na infância, eles vão estar sendo atendidos por entidades especializadas em crianças que existem no plano espiritual, até que eles possam retornar, enfim, é uma nova encarnação. Mas eu achei interessante a gente refletir sobre isso, tá? Isso da comunicação das crianças, para a gente não achar que nunca vai acontecer. Pode acontecer. A gente está vendo aí crianças de 10 anos cometendo suicídio, a gente está vendo um índice de depressão muito grande de crianças, em idade muito jovem. É um momento diferente que a gente está passando nessa transição planetária, né? Mesmo na federação, a gente vê crianças indo exatamente para os trabalhos para tratamento de suicídio. Então, tentaram suicídio e não conseguiram. Bom, então, qual é a carga espiritual de uma criança como essa, né? O que acontece se isso consumar? Para onde ela vai? Como é que ela vai ser cuidada? Muitas vezes ela precisa desse choque anímico para que ela seja levada para essas outras regiões. Ela não vai ficar desemparada como nenhuma outra criança ficaria, ela não vai ficar jogada como nenhum de nós ficaria. Então, existe um tratamento especializado, tá bem? Na evolução da conversa, como a gente está falando, a gente falou da doutrinação, a gente não tem capacitação, por isso que a gente mudou o termo de doutrinador para esclarecedor, porque a gente não tem capacitação moral para doutrinar ninguém, né? O diálogo, a gente tem que ter muito cuidado com o diálogo, pensando no desequilíbrio desses espíritos que estão conversando com a gente. Então, a gente tem que fazer um atendimento fraterno, usando do evangelho o tempo inteiro. Então, a hora que eu estou conversando, a gente já conversou isso na aula passada. O espírito se identifica como homem, como mulher, como o quê? Né? Ele sabe que desencarnou. Se não souber, eu não vou contar. Você vai falar se você foi trazido num hospital, você está sendo atendido por médicos, você está entre amigos. Porque se a gente falar para o espírito que desencarnou, você morreu, vai ser um choque que ele não esteja pronto para escutar. Vai desequilibrá-lo ainda mais do que ele já está. A gente não sabe qual era a crença dele, a gente não sabe se ele acredita que existe vida após a morte, né? A gente entender, perguntar como você está se sentindo, você sabe como você chegou aqui, quem te trouxe aqui, você tem alguma dor, está sentindo alguma coisa, ver se está com alguma deformação. A gente vai ver quando os espíritos eles estão com o ódio, o rancor, o desejo de vingança, eles deformam o próprio perispírito. A gente viu aí no capítulo 38, do caso Tobias, a primeira esposa do Tobias falando que ela parecia uma loba. Depois a avó dela falando, você parece uma loba, quem que é você? Então, provavelmente ela já estava passando por um momento de mudança do perispírito mesmo, com esse ódio, que ela estava avançando como um animal, né? Então a gente vai ver, eu já passei por isso, quando o espírito descreve a mão como se fosse garra, como se fosse unha, falando eu vou te atacar, né? E a gente fala, meu filho, você é filho de Deus, você é um ser humano, né? Essas imagens das suas mãos foram criadas pela sua mente, você deformou, mas você
É filho de Deus, amado por Deus como todos nós. Então, outros casos vão semear discórdia no grupo, porque pode ser um inimigo espiritual do grupo. Então, eu estar atento em todos os momentos, em agir com serenidade, falar poucos, usando mais o meu pensamento de amor, de fraternidade, de humildade, né? Lembrar que a nossa comunicação, como a gente viu no capítulo anterior, é a comunicação verbal e não verbal. Não é só o que eu falo, mas como eu falo, né? Mostrar para esse espírito que a ajuda está presente, que ele está sendo auxiliado, que ele está entre amigos, que ele não precisa brigar conosco, que a gente não quer brigar, que a gente não quer fazer um braço de ferro, né? Que a gente está para estender a mão, para ajudar. Lembrar que todos os espíritos se comunicam através do pensamento, né? Então, nós, como médiums psicofônicos, a gente não precisa alterar a voz. Em muitos casos, a gente vai ver, por exemplo, sotaques diferentes. Eu estou recebendo um espírito que é um preto velho, eu falo de uma forma diferente. Precisar disso não precisa, né? Às vezes eu quero falar isso para dar uma conotação de que eu estou sentindo que é um espírito diferente, que está falando diferente. Mas a comunicação toda é pensamento a pensamento, né? E, para finalizar, a gente lembrar de sempre ouvir com paciência. O trabalho mediúnico é de extrema importância, né? E a gente precisa trazer essa serenidade para dentro de cada um dos nossos corações. E o estudo, a prática do Evangelho é fundamental para que a gente tenha um trabalho de qualidade. A gente tem que usar de bondade, de compaixão, o momento todo que a gente vai fazendo. Quando a gente. E eu estou batendo nisso porque a gente está terminando o nosso curso. Semana que vem é a última. Então, a gente, a Lúcia, o Manuel, eu, a gente não vai estar mais, né? Tipo, de babá atrás de vocês, falando, vai assistir isso, lê isso, pega esse livro. Não. Vocês não vão deixar de ser menos médiums. A proteção de nós, como médios, 24 horas por dia, é a nossa conduta moral, é o nosso pensamento. O nosso lar é retrato do nosso pensamento. O nosso ao redor é retrato do nosso pensamento. Se eu, como médium, um aviso para vocês, perceber que as coisas estão bagunçando, eu tenho que ter humildade, chegar para o dirigente e falar: olha, Letícia, não estou legal. Eu não estou boa para trabalhar, eu preciso me afastar do trabalho. Aí você vem, em vez de você sentar na rodinha, você senta ali no cantinho de sustentação, fica, toma o passe, muitas vezes passa pelo passe. E eu vou te falar que, como médium, é muito difícil fazer isso. Ter essa humildade de falar: eu não estou bem. Precisa de muita grandeza da gente. Mas o que acontece se eu, como médium desequilibrado, eu vier trabalhar? Eu desequilibro o trabalho, né? Então, essa vigilância, esse estudo, o evangelho no lar, eu perceber dentro de casa, eu ter fazer esse meu self-assessment, como é que eu tô com meu marido, com minha esposa, com meu filho, com meu pai, com minha mãe, bem, perante os problemas do meu dia a dia. E essa consciência, essa humildade, para que eu não me desequilibre. Quando a gente pensa que a gente não trabalha mediúnico, a gente está sendo um médico, um enfermeiro. Eu pensei, a gente começou a estudar isso no começo da pandemia, né? Então foi 2020, que nós começamos esse estudo. Então a gente está virando aí quase 4 anos. A gente começou no começo de 2020. Tem 4 anos que a gente vem estudando todas as semanas. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver o tanto que a gente aprendeu desde então, né? E agora, o que a gente vai fazer com esse conhecimento? A gente vai enterrar, deixar embaixo da mesa, né? A lamparina embaixo da mesa. A gente vai fingir que nada aconteceu. Então, se a gente recebeu
esse conhecimento, essa oportunidade de estudo? É porque chegou a hora, né? A gente vê André Luiz falando, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. O trabalho apareceu, o servidor está pronto. Nós estudamos. Mas agora cabe a cada um de nós continuar esse estudo individualizado, lembrando da seriedade, do compromisso que é feito com o plano espiritual. E que se a gente não souber valorizar esse compromisso espiritual, nós vamos responder por isso. Porque a gente responde pelo bem que a gente faz, pelo mal que a gente faz e pelo bem que a gente deixa de fazer. E nesse caso, essa accountability, essa responsabilidade é muito importante, porque é entre eu e Deus. Eu posso inventar todas as histórias que eu quiser. E aí convencer a Letícia de que eu não sou capaz. Mas Deus e eu sabemos da verdade. E isso vai estar impregnado na minha consciência. Então, responsabilidade por esses sofredores que hoje podem estar vindo aqui pedindo ajuda, mas que vão voltar um dia agradecendo, né, por a ajuda que receberam. E talvez até trabalhar no centro, auxiliando, né? Porque quem é que não tem gratidão depois que sai do sofrimento, não é verdade? Agora é isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, vamos abrir agora para as perguntas. Quem quer comentar? Eu Pode falar. estou com som ou sem som? Peraí, deixa eu ver. Pode falar. Com som? Bom, é uma aula muito interessante, muito útil para o momento de trabalho do grupo, né? As colocações foram realmente objetivas. A Ana falou muito da frequência de suicídio entre crianças, mas a gente tem que lembrar que também existe outro perigo enorme, cada vez mais frequente aqui na nossa sociedade do mundo moderno, nos quatro cantos do mundo, que é a violência contra a criança, violência física, violência psíquica, psicológica, né? Abandono, a quantidade de crianças abandonadas é impressionante e desencarnam traumatizadas, com a estrutura emocional e mental completamente desarticulada. E esse momento, para o espírito, é como se ele sofresse uma trombada, fosse atropelado por um fenemê, um caminhão. Não tem fenemê aí nos Estados Unidos, né? Uma carreta. Então, o espírito não é bebezinho. Nós já sabemos que muitas vezes o nosso bebezinho pode ser um espírito antiquíssimo, muito mais vivido, mais experiente do que os próprios pais. Mas naquele momento de crise, da caminhada, da dinâmica da vida dele, ele está nessa concha, nesse papel, nesse revestimento transitório, passageiro e convencido de que é uma criança. E nós não temos dúvida nenhuma em relação a isso. Nós, da Federação, valorizamos, respeitamos e comentamos muito o trabalho de Meimei. Não sei se vocês conhecem a vida dela, procurem ver no Google, que é muito interessante. Na Federação é muito comum referências a mães que perderam filhos serem levadas durante o sono para a creche Meimei, lá no espaço, para dar colinho para o filhinho, porque ele sente falta do magnetismo da mãe, sente saudade. Então, até que ele se reharmonize, se reequilibre, se repassa e assuma a sua real e verdadeira identidade como espírito imortal, ele precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E outro item muito comum, que não tem nada a ver com a federação, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, são os trabalhos de Umbanda, no dia de, como é que chama o santo? Cosme e Damião, eles distribuem doces,
Eles fazem uma festa assim para a criançada e também deixando bem claro que tem um monte de criança desencarnada frequentando o centro deles e sendo olhados com naturalidade, né? Conversando com a Ana um pouco antes da aula, nós estávamos lembrando um conceito muito importante que a gente não pode esquecer, é que o Espiritismo nos ensina que nós não podemos ser radicais, de forma nenhuma, em circunstância nenhuma, porque nós já aprendemos, a nossa fé racional já nos diz que cada caso é um caso, cada atendimento que o plano espiritual faz é adequado, é sob medida para aquele espírito que está vivendo aquele momento importante, né, na vida dele. Então, para a gente não ter dúvida, para a gente não ficar com medo, será que é animismo? Será que não está acontecendo? Eu é que estou imaginando coisa? Existe um recurso fundamental, uma boa preparação. Quando eu faço as minhas preces, quando eu faço evangelho no lar, quando eu vou para o centro e antes de começar o trabalho é feita a higienização do ambiente, é feito o atendimento para o médium, aquela harmonização, aquela limpeza áurica, para que ele possa se desligar de tudo que é problema, tudo que é material, para focar só no trabalho espiritual. Uma boa preparação, uma boa qualidade de vida é tudo que nós precisamos para fazer um bom trabalho, né? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. E principalmente reforma íntima. Mais algum comentário? Eu fiquei pensando em algo que você falou lá no início, sobre as formas pensamento, né? Que a gente vem para reunião mediúnica, uma conversa aqui, uma conversa ali, a gente acaba trazendo isso o ambiente, né? Que está sendo preparado para esse atendimento. E Reforma íntima. exatamente. E aí não é só a conversa, né? É o nosso pensamento, que no final das contas é forma pensamento. Então, é chegar ali realmente e já entrar, né, em oração, tá ali com uma leitura à frente, porque ficar caladinho só, mas tá pensando, né? Sei lá o que também. Elaine, você Então, lembra que na nossa aula de perispírito, a gente aprendeu que o nosso perispírito é como uma esponja? Então, eu vou durante a semana fazendo coisa errada, pensando coisa errada, eu fico encharcado daquela energia negativa que vai estar presente na hora do trabalho. Então, oração e vigilância é indispensável para que nós nos sintamos bem e para que possamos fazer um trabalho e verdadeiramente ajudar o irmão necessitado. eu lembrei agora de uma historinha do Chico, né? Que ele fala assim: a gente lê às vezes as histórias para as crianças, e essa história ficou bem aqui clara aqui para a gente em casa. Que melhor que limpar é não sujar. E aí fica aí, né, para o nosso perispírito, então, assim, a reforma íntima para que a gente, né, nos suje cada vez menos. Então, realmente, muito bom, obrigada. Eu fiquei pensando nessa coisa do pensamento também, principalmente, o dialogador, ele vai estar no diálogo, né? Ele tem que prestar atenção no conteúdo que o espírito traz. Mas quem está na vibração, seria justo inferir, né, que esses nem precisam ficar prestando atenção no diálogo. Não precisa. Eles só luz, né? Só Assim, luz, porque prece. quanto mais a gente que é ser humano defeituoso, quanto mais a gente ficar prestando atenção no diálogo, mais julgamento, mais conexão com aquela energia. Você tem Então, toda a razão. você fica assim, o que aquele espírito está falando, para você não interessa. Mas assim, joga luz. Né? Luz. E a gente pode, né, dessa forma de pensamento, a gente pode imaginar uma cúpula de luz, um abraço de luz. Ficar agarrado ali, né, naquela questão. Mas isso. Fiquei pensando um pouco nisso. Uhum. Eu lembrei agora e quero comentar com vocês que na federação existe um comentário que é quase uma piadinha.
comparando a nossa reforma íntima com a pia de louça da nossa cozinha. Você lava a louça do café da manhã, tem uma pausa, aí está na hora de fazer o almoço, suja toda outra quantidade de prato, de panela, de coisa, aí você limpa tudo, aí na hora do jantar suja tudo de novo. Então, exige um trabalho permanente, uma vigilância constante, né? Então, porque eu pensei bonito de manhã, não quer dizer que de tarde eu possa fazer coisa feia, falar coisa feia. Ótimo. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Manuel, quer comentar alguma coisa? Aline? Eu não, obrigada. Assim, isso que tá, né, faz parte dessa lição, foi perfeitamente desenvolvido, e eu não tenho essa mesma experiência que a Lúcia tem, né, nesses trabalhos, para poder acrescentar alguma coisa, né? Eu acho que isso é o dia a dia mesmo, né? Tudo isso faz parte do dia a dia do médium, do trabalhador espírita, porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas isso não quer dizer que eu não possa participar desses trabalhos. Então, eu também, né, preciso estar nessa condição de preparo, foco, né, no que eu estou fazendo. E num mundo como esse, né, que a gente vive, e na atualidade principalmente, realmente é muito difícil. Nós somos bombardeados no dia a dia com muita notícia ruim, com muita negatividade, né? Então, como foi falado aí, exige assim, é claro que a gente não pode ficar totalmente desligado de tudo e tal, mas evitar de se alimentar muito dessas notícias. Eu tenho feito isso, até porque muita coisa eu sei que o que é lançada, né, pela mídia, né, na imprensa, de um modo geral, muitas vezes é deturpação, não é real, não é preciso, não é? Há muita desinformação. Aliás, eu vi um jornalista um dia falando, né, numa guerra, por exemplo, quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Mas e não é só a guerra como nós estamos vendo hoje, entre povos, entre pessoas mesmo, conflitos que a gente tem uns com os outros, né? Problemas de relacionamento até na própria casa espírita acontece de ter. Então, a gente precisa estar muito assim, focado, né, no que você está fazendo para você, né? Ô, No Manuel, sentido de você estar melhor. Diga. o seu comentário me fez lembrar uma coisa muito importante, um item muito importante. Mesmo quando a gente não tem a mediunidade ostensiva, como você colocou, Isso. você vai ser médium de suporte. Você está doando da sua energia, do seu magnetismo, do seu ectoplasma, energia mental e emocional, para a corrente do grupo, para melhor qualidade do atendimento que está sendo feito. E Uma das meninas falou isso aí, né? Pois é. Outra coisa é mediunidade de cura. Ela é suave, ela é de que eu mesma nem estou sabendo, né? Então, de qualquer jeito, para garantir a qualidade do nosso trabalho, o melhor é trabalhar direitinho a reforma íntima, a oração e a vigilância, né? E quando você vai para o trabalho, né, se você faz o trabalho com alegria, né, aquela coisa de, puxa vida, eu vou, hoje é o dia de eu ir para a federação, você mesma
quando você está focado nisso, né, nesse preparo que você deve ter, você já vai de uma certa forma mentalizando uma coisa Energia muito boa. positiva, né? Uhum. Uma coisa que você vai fazer e você foca naquilo. Estou indo para a federação, eu tenho a minha mente na federação. A partir do momento que eu saio de casa, eu estou pensando na federação, no trabalho, o que eu posso fazer. Um dia eu cumpro uma função, no outro cumpro outra, mas eu estou focado naquilo. Então, você aprende, né, digamos, a estabelecer um isolamento, né, da sua mente em relação a toda esse ruído exterior, né, está Uhum. acontecendo. Isso é que é importante. Mas isso vem com o tempo, né? Também não é uma coisa tão simples. Obrigada, Manuel. Bom, então vamos assim, agradecendo a equipe dos mentores aqui presentes, do Mediúnico, que nos acompanharam desde o começo da nossa trajetória. Lembrando que a semana que vem é o nosso encerramento do curso. Todas as aulas, para aqueles que não puderam participar das aulas anteriores, já estão colocadas no YouTube. Que Jesus abençoe o nosso desejo de servir, abençoe a nossa disciplina, a nossa força de vontade, para que nós consigamos fazer o melhor que está ao nosso alcance. Agradecemos a todos os benfeitores que tomam conta dessa casa. Agradecemos a Jesus, a Chico Xavier, pelo seu suporte, pela sua amizade. Agradecemos ao Manuel e à Lúcia, que estiveram aqui presentes todos os dias, nos acompanhando, nos esclarecendo, dividindo do seu conhecimento conosco. Muita gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, queridos.